Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já colocar aqui meu tema, mentalidade ganha-ganha, tá? Hoje é o que nós vamos falar. Mentalidade ganha-ganha, para continuarmos os hábitos eficazes para o sucesso, tá? Esse é o quarto hábito. Só mais um instantinho, que eu não trouxe isso colocado, então a gente precisa fazer aqui, ó, direitinho, muito lindo. Quarto hábito. Quem chegou aqui é psicóloga Marlene Azinete. Seja muito bem-vinda. Nós vamos estar aqui, meu amor, falando dos hábitos eficazes para o sucesso, baseados nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes do livro, né, do autor Steve Covey, e também baseados aqui nas sínteses do Jacob Petri. Então seja bem-vindo, seja muito bem-vinda, todos vocês que vão estar passando, né, agora ou depois, tá? Seja bem-vinda, viu? É um prazer ter vocês por aqui. Vamos fixar aqui, fixar o meu comentário e já vou me apresentar para você que vai passar pela primeira vez, tá? Eu sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas e eu gosto de passar um pedacinho da minha tarde aqui partilhando com vocês conhecimentos, né? Para o nosso desenvolvimento pessoal, tá? Eu gosto muito de estar aqui abrangendo, né? Os nossos 3 pilares, né? Ali o nosso lado físico, o nosso lado... Olha, Francisco, seja bem-vindo. Tava com saudade já, viu? Irmão Francisco, seja bem-vindo. Então, aqui os nossos pilares que a gente trabalha sempre, baseando-se para estar cuidando da saúde física, mental e espiritual, tá? E logo, logo a gente vai estar dando mais pegada também, um ênfase aí para o lado social. Isso mesmo, irmão. Gratidão pelos coraçãozinhos que estão subindo. Já vamos começar a compartilhar para depois eu já entrar no meu conteúdo. Ontem a gente recomeçou, né? Eu passei um mês ali parada, para quem não acompanhou, passei um mês parada, devido ali à minha saúde, né? Tô aí com ciático, me pinçando, e então esse ciático tem mexido com a minha coluna. E quando mexe desse jeito, a gente perde ali, né, um pouquinho da nossa saúde. Então eu estou com as manhãs comprometidas, né, por causa das fisioterapias, e aí não estou conseguindo filtrar como eu gostaria de filtrar, passar em cada hábito, né, passar uma semana falando daquele hábito. Então eu estou, graças a Deus, recorrendo mesmo às coisas do meu mentor, estou pegando ali a síntese dele e estou trazendo para a gente estar discutindo sobre ela. Mas vocês já ficam sabendo, tá? Todo o material que eu estou trazendo da síntese do Jacob Petri, que é o homem que eu escolhi para me mentorar aqui no meu desenvolvimento pessoal, tá? Aconselho vocês também a estar entrando ali no Clube 5%, e quem não puder, vai no seu Instagram, vai no seu YouTube, que vai ter sempre material para lhe desenvolver, tá? Material ali como ele gosta e como eu gosto, não é coisa rasa, não. É coisa bem profunda e não é apenas de 1 minuto nem 2, não são apenas shorts. São coisas para você ficar realmente com a pulga atrás da orelha e pensar. E ontem eu escolhi as pessoas para mandar. Hoje eu estou mandando para Deus e o mundo porque eu sou abundante, tá? Damiana, seja muito bem-vinda, viu? Vamos começar a compartilhar. Estela também, seja muito bem-vinda. Hoje eu estou falando que hoje eu estou compartilhando com Deus e o mundo. Então vamos lá. Quem puder compartilhar, ótimo. Quem não puder, coloca o dedinho aí nessas reações. E você que vai estar passando também depois, deixa ali o seu... Eu vou deixar de pedir para vocês. Deixe se você quiser também. Se você não quiser, não faça nada, tá? Eu tô aqui para servir, então vamos servir. Porque a gente diz assim, deixa lá o seu ponto de vista. Ninguém deixa mesmo, né? Então tá tudo bem. Quando você se sentir tocado, assim como eu me sinto tocada a estar partilhando, você também vai partilhar ali o seu ponto de vista, tá? Não tô braba ainda, mas pelo jeito eu vou ficar, né? Nisso aí, né, Estela? Já chega assim batendo, né? Então eu gosto, tá? Quem também puder me seguir ali no canal, né? Maria Viana X, tá bom? Ontem, né, vocês ainda... Eu gosto quando vocês vêm de um dia para o outro, porque me ajudam a pegar a mesma trilha, né? E você que está chegando, se esforce um pouco, tem muito material para trás. Se você quiser achar que é importante para você, para o seu desenvolvimento, porque o meu eu já estou fazendo a minha parte.
tá? Então, se você achar que é importante, volta lá nas lives, né? Volta nas lives, vai assistir, tem as minhas, tem a de outras pessoas, se desenvolva. Você está aqui para crescer. Cris, seja muito bem-vinda. Então, nós estamos aqui para nos desenvolver, nós estamos aqui para crescer. Você não pode chegar um dia para o seu Senhor e dizer assim, eu não encontrei nada, nem ninguém, tudo que tinha na minha frente estavam cobrando. Mentira, mentira. Então, ontem nós falamos ali do quarto hábito, né? Que é desse quarto hábito, é o primeiro ali na composição da vitória pública. Então, a gente viu os 3 primeiros hábitos que compõem a nossa vitória particular, né? Aquela vitória onde você vai se autodominar, você vai realmente conquistar para você, você vai se admirar, você vai se amar. E ontem eu fiz uma explanação ali em cima das coisas do Jacob também, só para falar da vitória pública. E falar da vitória pública, quando começa o 4º, 5º e o 6º hábito, vão apenas falar dessa vitória pública, tá? Hoje, o 4º hábito, ele vem falar ali, é o primeiro, da gente conseguir conquistar, né? Da gente ter aqui essa vitória pública. E ontem nós falamos muito ali de você, para poder conseguir isso aí, você tem que construir bons relacionamentos, tá? Hoje nós vamos continuar falando da vitória pública. E isso vai acontecer até o 6º hábito, tudo vai compor essa vitória pública, né? E hoje nós vamos falar do 4º, que é, Daiane, seja muito bem-vinda. O 4º hábito, ali dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? E aqui dentro da minha série, Hábitos Eficazes para o Sucesso, aqui a gente vai falar do Pense Ganha-Ganha, tá? Mais uma vez eu peço desculpa para vocês, porque eu não estou conseguindo fazer as lives como eu gostaria. Mas a gente faz aquilo que Deus permite, tá? Então eu vou estar trazendo para vocês, por falta desse tempo hábil, não estou mesclando, né, o livro com a síntese, tirando o meu ponto de vista, porque eu estou sem tempo. Eu estou trazendo já quem mesclou. Eu estou trazendo já o ponto de vista de quem estuda esse livro há mais de 10 anos. Então, eu estou trazendo aqui as sínteses do Jacob, né? E quem quiser, faça parte ali também dos 5%, vai lá no seu canal que tem muita coisa, tá? Essa síntese, intitulado A Base, né? É um estudo e análise do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Steve Covey. Hoje nós vamos falar do ganha-ganha, tá? E ele trouxe isso aqui bem detalhadozinho em 2 partes. A primeira parte, falando sobre a vitória pública, e essa vitória pública, quando a gente tem, quando a gente conquista, quando a gente chega aqui, ela não quer dizer que você vai ter vitória sobre as outras pessoas. Vai significar uma interação eficaz, que traz resultados mútuos e benéficos para todos os envolvidos. Então, quando você tem uma vitória pública, seja bem-vinda, meu amor. E Yolanda, nunca mais apareceu. Como é que está a saúde? Você está bem? Então, quando você tem aqui essa vitória pública, né? As pessoas que estão ao seu redor, no seu entorno, negociando com você, fazendo as coisas com você, tudo é bom para você e para elas. Não é bom só para você, não é bom só para elas, tá? Então, a vitória pública é o trabalho em conjunto, é uma comunicação entre as pessoas, gerando coisas que as mesmas pessoas, se tivessem trabalhando sozinhas e isoladas, elas seriam incapazes de criar. Então, quando uma sociedade, quando você se junta no propósito com uma outra pessoa, então aquilo é tão bom que há crescimento para todos, tá? E na parte 2, ele traz ainda no hábito 4, ao invés do pense ganha-ganha, ele vai dividir aqui também, se der tempo a gente ainda vê hoje, o pense em vencer, vencer. Tá? Do mesmo jeito que tem a mentalidade pense ganha-ganha, tem também a mentalidade do vencer ou vencer a qualquer custo, tá? Que se trata de princípios de liderança interpessoal. Pense nos seus relacionamentos, né? Na família, no trabalho, na comunidade. Existe mais cooperação ou mais competição? Aqui fica essa reflexão para a gente, para saber. Aquelas pessoas que convivem comigo, naquele ambiente onde eu estou, dentro de casa, na minha família, no meu ambiente de trabalho, dentro da igreja onde eu participo, da minha comunidade, existe mais a cooperação de todas as pessoas, das pessoas entre si, ou existe mais a competição? Cada um que queira aparecer mais, cada um que queira carimbar, cada um que queira dizer que aquele é seu mérito, tá? A cooperação é a ajuda mútua, onde existem basicamente 3 tipos de consequências. Então, quando existe essa cooperação, tanto de lá quanto de cá, você vai colher 3 frutos, 3 consequências. O aprendizado mútuo, tanto de um lado quanto do outro, o crescimento tanto de um lado quanto do outro, e os lucros tanto de um lado quanto do outro. Então, quando há essa interação aqui, a gente aprende junto, a gente cresce junto e a gente lucra junto. Tá? E quando vocês acharem que está muito acelerado, vocês me dão aqui um break
para que eu pare e a gente analise, tá? A competição é onde cada um, isso é quando existe a cooperação. Então a cooperação ela tem que ser mútua, para lá e para cá. E quando existe só a competição, é onde cada um puxa para um lado, cada um quer vantagens pessoais e muitas vezes em detrimento do outro. Então não interessa nem que eu te atropele, não interessa que eu prejudique você, tá? Vamos dar mais uma partilhada? Para mim ver aqui, vamos ver agora, só vou chamar vocês agora, todas de uma vez, para a gente mandar principalmente para os online, tá? E quem não quiser mandar, segura o dedo, senta o dedinho aí nessa coisa aí e fica segurando, tá? Segura o negócio aí, menino, que o negócio fica bom, tá? Que aí eles mesmos entregam para quem tá online. Olha aqui, ó, tem gente olhando pra caramba, terminei mandando até para minha filha que nem aqui tá? E é um direito das pessoas também estar online, fazendo o que elas bem quiserem. Mas a gente não para de perturbar, tá? Então seja muito bem-vindo ao Zirene. Nós estamos falando dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes do livro do Steve Covey, mas aqui eu estou trabalhando uma síntese do Jacob Petrie, que trabalha e estuda esse livro há mais de 12 anos, tá? Então seja muito bem-vinda. Então, se eu estou falando aqui do hábito, né, onde você tem, ou você vai ter a cooperação, ou você vai ter a competição, se houvesse mais cooperação, naquele lugar que existe mais cooperação. Seja bem-vindo, Brabo Marcelo Ribeiro X. Seja muito bem-vindo, viu? Então, aqui no 4º hábito do ganha-ganha, né, desses hábitos aí eficazes para o sucesso, quando a gente está na cooperação, todo mundo sai ganhando. Quando a gente está na competição, cada um que queira puxar o tapete um do outro, tá? Então, se houvesse mais cooperação, as pessoas do grupo que estão cooperando, se você parar e pensar, bom, já existe uma cooperação, já está acontecendo isso. Se houvesse mais ainda, né? Poderiam produzir também muito mais, né? E aí ele traz qual seria o problema, onde está o problema. Acreditamos que o problema está nas pessoas. Quando ele está nos paradigmas das pessoas. Então, o que é o paradigma? A gente volta a lembrar de novo. Paradigma são as lentes, são as maneiras que a gente tem de enxergar o mundo, de enxergar a nossa realidade. Então, o meu óculos, né, tem tantos graus, serve para mim. O teu óculos tem tantos graus, só vai servir para você. Você vai ver o mundo através dos seus óculos, através das suas lentes. Eu vou ver o mundo através das minhas. Por mais que eu queira lhe fazer bem, se eu lhe emprestar os meus óculos, você não vai ver com a mesma nitidez que que estejam, né, prontos para mim, tá? Então, essas pessoas, o jeito de acreditar é que é o problema. As pessoas veem através dos seus paradigmas. Então, elas têm paradigmas que criam egoísmo, falta de disposição para cooperar e resistência à autoridade, à atitude defensiva. Então, por que sabe que cooperando seria melhor e ninguém coopera? Exatamente por isso aqui, por conta do nosso egoísmo. Então, a gente tem resistência à pessoa que está passando a autoridade, que está dizendo que tem que ser feito. Por quê? Porque eu tenho aquela atitude de me defender, né? Eu acredito que se eu fizer, a pessoa vai ser. E aí eu começo a colocar o meu medo o meu modo de ser, né? E a razão para isso acontecer é o saldo negativo da conta bancária, que a gente tanto falou ontem. A conta bancária emocional cria uma cultura de desconfiança. Então, um fez uma vez, você carrega aquilo, o outro fez, o outro sabe de alguém que fez e não deu certo, que quanto mais você se doa, e aí a gente vai viver dos paradigmas e das crenças, né? Das crenças, principalmente as populares, né? Em que você faz e não vale a pena. Onde está essa origem do saldo negativo da conta bancária emocional? Vai estar na sociedade, que vai estimular cada vez mais a competição. Para a sociedade é bom. Não interessa que você atropele ou não. Então, você faz ali a competição. Quem fica com o saldo positivo é a sociedade, é a pessoa que está estimulando você, está instigando você para fazer aquilo. E quem vai ter que se ver com o saldo negativo emocional é você, e não a sociedade. Então, ela vai estimular isso aqui. O sucesso de uma pessoa significa sempre o fracasso de outra. Então, ninguém vai dizer para você que pode fazer sim, sem precisar que um fracasse ou não. Muitos problemas entre as pessoas na vida profissional, familiar e demais relacionamentos resulta de um paradigma inadequado. Então a gente enxerga o mundo de maneira inadequada e a gente passa a agir dentro de casa ou dentro do trabalho ou na comunidade, a gente passa a agir de maneira inadequada por conta desses paradigmas, por conta das crenças que a gente trouxe até aqui. Seja bem-vinda, Lu. Tá de novo aí, meu amor, no castiguinho, né?
Castigo não, né? Tá na bênção. Então, qual é esse paradigma inadequado que a sociedade coloca pra gente e a gente vive com ele? Tentamos conseguir os frutos da cooperação por meio de paradigmas da competição. Então, você quer ganhar, você quer lucrar, você quer aprender, mas você quer prejudicar. Boa tarde, seja bem-vinda, viu? Quando isso não dá certo, nós buscamos ali a ética da personalidade. Aí nós vamos buscar os atalhos. Se não der certo aqui pela competição, tá na fisioterapia, né? Então, se não der certo aqui na competição, a gente vai buscar as técnicas, né? Os cursos, os métodos, qualquer coisa que seja um antídoto para obrigar o pessoal a cooperar. Então, quantos da gente não conhece o chefe, conhece o líder, ou a gente mesmo somos líder daquela equipe, que por não ter dado certo o que a gente queria deles, a gente vai buscar gatilhos, a gente vai buscar prêmios, a gente vai buscar uma maneira de fazer aquele povo se movimentar. O problema é que não se veste a camisa daquele jeito. Passou aquele momento, passou tudo também, tá? Então, coloca-se esse antídoto ali, né, para fazer um Hzinho rapidinho, para ver se o pessoal coopera. Mas não se pode mudar os frutos, como a gente falava ontem, sem mudar as raízes. Trabalhar em cima das atitudes e dos comportamentos é a mesma coisa de você querer frutos diferentes ou querer frutos muito bons e ao invés de você ir cuidar do solo, ao invés de você ir cuidar das raízes e cuidar do interno para que aquilo venha para fora, a gente fica mexendo nas folhas. Então, mexer nas folhas para ver se os frutos ficam melhor sem cuidar da qualidade do que a raiz está recebendo, os nutrientes que aquela raiz poderia estar recebendo, o que é que está alimentando aquela raiz para poder chegar nos frutos. Então, ao invés de eu ir lá e fazer algumas técnicas, alguns gatilhos, é melhor que a gente vá descobrir o que realmente está faltando naquela equipe. E aí a gente, ao invés de mudar os comportamentos e as atitudes, a gente vai mudar todo o sistema de caráter daquela empresa ou das pessoas que estão trabalhando lá. Vai se ter uma missão ali dentro. Qual a missão de cada um? A missão do chefe, a missão do líder e do liderado. O que é que eles têm que fazer para ter um bom desenvolvimento, tá? Então, mexer nas folhas não adianta, porque você não vai ter frutos diferentes, tá? E aqui eu quero trazer para você, já que para a gente ter essa cooperação que é boa, você vai ganhar, você vai aprender, você vai crescer, você vai lucrar, e quando tem a competição, cada um vai estar puxando o tapete um do outro, nem percebendo ou pouco se lixando se está atropelando. Tudo isso só acontece pela nossa maneira, pelos paradigmas que a gente tem, a maneira da gente ver o mundo. Então, aqui a gente vai aproveitar para trazer 6 paradigmas das interações humanas. Como é que os humanos interagem entre si através desses paradigmas, tá? E mais uma vez ele lembra que paradigma é uma lente, é um modo da gente pensar. Então, quando se trata de interação humana, usamos uma ou mais que uma dessas 6 lentes. Então, eu estou interagindo aqui com vocês. Eu posso estar usando um tipo de lente, ou eu posso estar usando mais de uma, tá? Então, as lentes do ganha-ganha. Então, o meu modo de pensar é quando a gente está falando do ganha-ganha, ou as lentes no modo ganha e perde, ou as lentes, né, do modo perde-ganha, perde-perde, só do modo de ganhar, ou ganha-ganha, ou nada feito. Então, a gente pode estar aqui trabalhando ou vivendo ou fazendo as coisas dentro até mesmo dos nossos relacionamentos interpessoais, né? Aqueles mais assim, ó, intrínsecos mesmo, aqueles que a gente tem que carregar no peito e tem que zelar. Eu posso estar querendo viver aqui o ganha-ganha, o ganha-perde, o perde-ganha, o perde-perde, só o ganha, ou ganha-ganha ou nada feito, tá? Vamos ver? Quem está comigo que ainda não me lembrou de tomar água? Vamos tomar um chazinho, né? Natana Wilka, quanto tempo, seja bem-vinda, viu? Tá aí a menina empresária no setor de unhas. Quando eu for aí, eu quero minhas unhas top. Vou fazer questão de lhe conhecer para você dar uma olhada nessas unhas lindas, tá? Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe a tua vida. Então, a gente precisa entender que todas as partes, eu, você e as outras pessoas, se nós estamos em equipe, se nós estamos apenas num grupo de 2, num grupo, não interessa o tamanho da tua equipe, mas todas as partes precisam se sentir bem com a decisão. E para que possam estar comprometidos com o plano de ação que vocês vão traçar. Lucilene, seja bem-vinda. Lucilene Paula Santos, seja muito bem-vinda, tá, amada? Oh, meu amor, ter vocês aqui comigo, né? Vindo ali da Nega Elza é um prazer sempre, tá? Então, uma mentalidade ganha-ganha
Vê a vida como um organismo cooperativo e não como um local de competição, de exclusão, onde você vence ou você perde. Aí para o pessoal do interior, né, e eu fui criada nesse sistema de cooperativismo, né, onde nós, os produtores rurais, para não se vender uma coisa sozinho, isolado, você sair procurando um comprador, você, nossa, ia dar aquele trabalho todo, então a gente produzia numa escala muito grande. Então, um determinado período do ano, todo mundo plantava só tomate. Por quê? Porque aí você tinha como chegar e contratar de uma fábrica que ele tirasse tantas toneladas de tomate. É diferente de uma pessoa só plantar tomate e querer vender 3, 4, 5 caixas, 20 caixas, 1000 caixas. Não, você teria toneladas para estar vendendo. E ali também, quando se ia negociar, se comprava defensivo para aqueles 800 produtores. Na minha época era 800, né? Então, a cooperativa era muito grande, tanto na hora de comprar, quanto na hora de vender, quanto na hora de negociar. Então, essa mentalidade que a gente tem que ter, em que todo mundo está ganhando. A gente vai ver esse organismo como uma cooperativa e não como uma competição, ou a gente vai estar excluindo. Nenhum é melhor do que ninguém. Todos têm que estarem falando a mesma linguagem. Todos têm que estar na mesma defesa, todos têm que estarem no mesmo ataque. Todo mundo tem que estar olhando para a mesma direção, tá? Onde você vence ou perde. Então a gente tem que estar. O local não é de competição, nem de exclusão, onde um vai vencer para poder outro perder, tá? E a maioria das pessoas é condicionada. Nós somos condicionados a pensar em termos de dicotomias, né? Então, dicotomias é você sempre ali um paralelo. Você tem que ter uma coisa, tem que ter outra. Então, forte ou fraco, duro ou mole, perde ou vencer, perder ou vencer. Então, a gente é muito acostumado a fazer isso. A gente não sabe só fazer uma coisa ou fazer uma coisa para todos. Tem que ser uma coisa ou outra. Então, o autor, o Stephen Covey, diz que esse tipo de pensamento tem falhas na sua estrutura. Ele se baseia no poder ou na posição e não em princípios. Quando a gente vem esse tempo todo aqui trabalhando para você ter os hábitos eficazes para o sucesso, você vai precisar ter que se desfazer de muitas coisas ruins, que é por isso que a gente deixa aqueles modos que conquista a vitória particular. A vitória particular do quê? Você vai parar de ter a dependência dos paradigmas antigos, errados que a gente tinha. A gente tinha aquela dependência de tudo era culpa do outro, tudo estava esperando pelo outro. E você vai aprender o hábito 1, o hábito 2, o hábito 3, vai dominar primeiro a você para poder estar querendo partir para os outros, para poder estar querendo construir aqui essa vitória pública, tá? Então ele diz que quando a gente vive nessa mania de dicotomia, forte ou fraco, perde ou ganha, tem que vencer ou tem que perder, só um pode ter uma coisa, então aqui a sua estrutura é uma estrutura que tem falhas, né? Ele se baseia no poder ou na posição e não em princípios. E a gente sabe que para poder estar tranquilo, não estar preocupado, não estar com medo do que vai mudar, é preciso estar baseado em princípios. Quando você age por princípios, você não tem o medo de mudar, porque o princípio é hoje, amanhã e depois. É aqui, ali e acolá. Então, todos os dias, o princípio ele é imutável. Ele é imortal, né? Ele também ele não precisa que você defenda a verdade dele, porque ele é auto-evidente, ele sozinho já prova que é verdade. É como a lei, né? Essas leis que a gente tem a lei, se você pular, você não tem história, você vai ter que cair. Você vai ter leis que vão reger todo o universo, não tem como você mudar aquilo, tá? Então, o princípio, um deles foi: eu não comprei a minha rua, então tá passando ali um carro vendendo morango, bem, ó. 3 caixinhas de morango por R$10, né? É assim, a rua é livre e todo mundo tá trabalhando, tá? O princípio de interação do ganha-ganha. Então, qual é esse princípio aqui do ganha-ganha? Se baseia no paradigma de que há o suficiente para todos, que o sucesso de uma pessoa não se conquista com o sacrifício dos outros. Olha que coisa maravilhosa. Você vai trocar, e a gente está aqui fazendo essa troca desses paradigmas. Você vai tirar paradigmas ruins que a gente simplesmente não se livra, gente. Um hábito ruim não coloca outro no lugar. Você não vai trocar o hábito de comer bastante porque entra numa dieta, e você não vai trocar o teu hábito. Você tem que ter, tá bom o preço. Aqui uma caixinha é 8. Aí, ó, tá bom, né? Aqui é 3 por 10, mas é quando passa os caminhões. Então, tu pensa assim, ó, essa maneira da gente ter o ganha-ganha é o que ele vai falar aqui, ó.
O princípio de interação ganha-ganha se baseia no paradigma, na maneira de você enxergar que há o suficiente para todos, que o sucesso de uma pessoa não se conquista com o sacrifício ou a exclusão da outra. Isso não é sucesso. Se você tirou a pessoa da jogada, simplesmente não tinha com quem você competir, concorda comigo? Então não é porque você é o melhor, é porque não tinha outra pessoa. O que é que a gente vê hoje na política? Hoje na política, Maiara, seja bem-vinda, tá? Então, o que é que a gente vê na política? Você fala assim, não tem nem quem eu votar. Então, não é porque aquilo é o melhor, é porque não tem opção, tá? Ele representa uma terceira alternativa, né? As coisas não precisam ser do jeito ou do seu jeito, nem precisam ser meu jeito ou do seu jeito. Olha, quando você está na mentalidade ganha-ganha, existe essa terceira alternativa. As coisas não precisam ser do meu jeito ou do seu jeito, onde um sai perdendo e o outro ganhando. Existe sempre um jeito melhor, um jeito superior, onde os dois podem sair se beneficiando. Isso não é lindo? Ao invés de ser do jeito meu e você ter que ceder, ou ser do meu jeito e você ser do meu jeito você tem que ceder, ou ser do seu jeito e eu tenho que ceder porque senão não tem negócio, então só foi bom para você. E eu, para não perder aquele negócio, que ia ser pior ainda, não tinha alternativa. Não, tem essa terceira alternativa, nem é do meu jeito e nem do seu, é do melhor jeito para nós dois, tá? Então essa é a mentalidade que a gente vai passar, já está conhecendo, que é a do ganha-ganha. Esse paradigma, a sua mentalidade, o jeito de você enxergar, tá? E a ganha-perde é uma mentalidade voltada só para a competição. Essa mentalidade é boa para o esporte, porque se não existir realmente a competição, onde você vai dar o seu máximo durante aquele tempo, durante aquele momento que está acontecendo a competição, não tem que perder de verdade. Só que não é porque sai dali, nossa, que surpresa maravilhosa. Seja muito bem-vinda, a Rainha Amor, Elza Viana de Souza. É um prazer ter você aqui, né? Não sei que milagre, mas tudo bem, seja bem-vinda, viu? Então, quando eu faço a mentalidade ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. A gente tem essa terceira opção, nem é do meu jeito, nem é do seu jeito. É do jeito terceiro, que é melhor para todo mundo. Passando só para deixar um cheiro. Muito bem, tá cheirada já, tá? E a mentalidade ganha-perde. A mentalidade ganha-perde é porque um tem que ganhar, o outro tem que perder. Essa aqui é maravilhosa para quem faz esporte. Na hora de você jogar, na hora que o time está em campo, você tem que defender com unhas e dentes. Na hora que você tem que fazer aquilo, é para ser o melhor. Na hora que você está competindo, você está competindo para ganhar. Quando sai dali, você não tem um inimigo. Acabou. Era ali só aquela competição. Então, a mentalidade voltada para a competição, para que eu possa ganhar, preciso derrotar alguém. Alguém precisa de verdade perder. Colocando assim, parece que ninguém pensa desse modo, né? Mas essa é a mentalidade mais comum. Para que eu possa seguir em frente, você precisa ficar para trás. Então, a gente pensa exatamente desse jeito, tá? As pessoas com essa mentalidade estão sempre achando que estão competindo. Então, elas não se preocupam em lhe dar a mão. Elas não se preocupam em lhe ensinar. Porque se lhe ensinar, tem aquele medo de você ficar no lugar delas. Então, para elas, está sempre... Você nunca teve no lugar em que você precisava só que alguém lhe desse uma orientação e você sabia que não custava nada para aquelas pessoas e elas preferem ver você se quebrando, né? Aqui só para dar uma acordada na mentalidade, né? Muito bem. Eu ainda continuo lendo aí os seus emojis muito bem. Só para dar um tapa na mente e acordar, né? Então, essa mentalidade aí que as pessoas têm, né, de estarem sempre competindo, sempre no ganha-perde, só tem sucesso se o outro perder. A maioria de nós estamos condicionados a essa mentalidade desde o nosso nascimento. Então, a gente acha até bonito ensinar para os nossos filhos desse jeito. E o que é isso? Apenas ignorância, não é maldade. É a ignorância da pessoa que não quer despertar, a pessoa que não quer buscar autoconhecimento, a pessoa que não busca saber de si, não busca se amar, não busca se respeitar, para poder entregar-se, como a gente falava ontem, entregar-se como um verdadeiro presente na vida dos outros. Você não precisa ser uma pedra de tropeço na vida dos outros para que eles não possam crescer, porque senão vão crescer mais do que você. Você tem que fazer a sua força de você buscar o crescimento. Eu não preciso que você se quebre para que eu mostre que eu sou melhor. Eu não preciso que o seu seja ruim para eu mostrar que eu tenho algo melhor. Não, eu tenho que ter algo melhor porque é melhor. Melhor do que o quê? Melhor porque é o meu melhor, é o que eu estou fazendo, é o melhor que eu posso fazer, é o melhor que eu tenho para entregar, tá? E quando é que acontece essa mentalidade aí condicionada, em que a gente está sempre com a mentalidade de que está competindo? Quando acontece na família, é quando um filho é comparado ao outro, tá?
ou sempre que o amor é dado condicionalmente, quando alguém precisa fazer um esforço pelo amor. Se você fizer, mamãe leva para o cinema. Se você fizer, mamãe dá isso para você. Se você fizer, mamãe compra isso para você. Olha, se você fizer, você vai poder ir para casa da vovó, você vai poder ir para o shopping. Então você fica condicionando o amor que você tem para entregar. Então você condiciona e está sempre comunicando que essa pessoa é que ela... O que é que você está dizendo para ela? Que ela não é digna do amor que você tem para dar. Ela é simplesmente pelo que ela é ou pelo que ela faz que ela termina ganhando isso aqui. Não é simplesmente porque ela é o seu filho, não é simplesmente porque ela é a sua amiga, não é porque ela é o seu cônjuge. Você só vai fazer alguma coisa ou ele só tem merecimento daquilo porque ele fez algo em troca, tá? O valor não está na pessoa, e sim fora dela. É preciso ser conquistado. Essa pessoa vai ter essa necessidade de conquista, estimulada sempre para estar competindo. Por quê? Porque ela não se garante, ela não vale nada. Ela só é boa para Maria Viana porque ela me deu alguma coisa, porque Maria Viana não pode viver sem ela. Então tudo que você, aquela pessoa que sempre chega, não é que você não deva se doar, não é que você não deva dar, não é que você não já chega servindo. É que uma coisa é você chegar servindo, ver se vocês me entendem, uma coisa é você chegar servindo, uma coisa é você ser proativo, uma coisa é isso, outra coisa é você estar na dependência. Você não tem merecimento, então você acha que você não merece estar naquele lugar se você não comprar aquele lugar. Tá entendendo? Então, e você pode ver isso a partir de certa idade nas crianças. Então, as crianças, elas começam a competir. Aí ele traz alguns exemplos. Se eu for melhor do que meu irmão, meus pais vão me amar mais. Meus pais não gostam de mim como gostam daquela minha irmã. Então, eu provavelmente não valho nada, né? O mesmo pode acontecer nas amizades, né? Primeiro, nós buscamos a aceitação por parte dos pais e a gente se acostuma. E depois a gente começa a buscar essa aceitação nos companheiros. Sejam eles os nossos companheiros mesmo, os irmãos, ou sejam eles os companheiros, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. E na escola? Na escola você tira 9 e o outro tira 4. O que é que faz? O que é que a escola vai fazer? A escola interpreta o valor daquele indivíduo através da comparação com os outros, né? Boa tarde, muita bênção e saúde na sua vida, na sua também, viu, Yolanda? Então, nenhum conhecimento é dado para o valor intrínseco, para todos os seus... todos são definidos extrinsecamente. O que é que ele quis dizer com isso? Que você tira aquela nota, né, 5, o outro tirou 4, então é dado um valor, ou você é rotulado por aquela nota. E todos, às vezes até Leide, seja bem-vinda, viu, meu amor? Então todos, às vezes, vão até ficar sabendo daquela sua nota, às vezes o professor faz questão de expor, e aí vai lhe travar pro resto da vida. Você vai ter, Elane também, seja muito bem-vinda. Então você vai ter ali, por causa daquela nota, e é bom que as professoras estão chegando aí, tá? Cuidado com as nossas crianças, com as nossas pérolas, né? Então quando isso acontece, né, das pessoas estarem aqui sendo estimuladas a competirem desde criança, desde que vão para a escola, desde que estão em casa, comparam-se com os irmãos e vão cada vez mais, já bati a porta do digital de todo mundo, muito bem, toque, né? E aí quando você tira uma nota ruim, ou quando você, no caso de Leide, né, Leide faz danças, então às vezes uma de suas alunas pode ser mais bem desenvolvida. Então, ao invés de você, se a outra não foi, mas você dá muito valor por outras coisas que ela fez. Talvez ela não pegou aquele passo, talvez a professora deu aquela atividade que a criança não pegou, talvez o pai ou a mãe mandou ela fazer uma atividade que ela não faz tão bem. Não é tanto o dom dela, ou ela é mais distraída, gosta de fazer outras coisas. O talento dela está em outra coisa. Então, você não busca o talento daquela pessoa para fazer ela se desenvolver. Você só pensa, o seu egoísmo é tanto que você só pensa naquilo que tinha que ser exatamente daquele jeito. Então, a escola já começa aqui fazendo a competição, porque só existe o 10. O bom só é quem tira 10. Né? E às vezes a pessoa, você vê como é tão errado, porque às vezes a pessoa tirou 8, tirou 9, tirou 10, colando de outra pessoa. E aquele que tirou um 5 honestamente, tirou um 4 honestamente, não colou de ninguém, né? Olá, boa tarde, vou ficar só um pouquinho, porque vou atender agora. Muito bem, que você faça um atendimento abençoado por Deus, tá? Você nota essa competição entre elas. Não já é, nega? Você já começa a ver a competição entre elas. Agora, o que é que o adulto tem que fazer o quê? Fazer isso acontecer de uma forma sadia, né? É bom que você seja estimulada a estar sempre dando o seu melhor, buscando sempre o seu melhor, mas isso não significa que você tenha que estar sempre atropelando ou comparando-se ao outro, ou o seu só é bom se o do outro for ruim, tá?
Então, ele traz alguns exemplos, né, onde ele coloca assim, ó, você deve estar realmente muito orgulhoso, fulano, né? Você tirou 10 entre toda, você tirou tanto, você tirou 10, né? E é o primeiro da classe, né? Mas não é por isso que o fulano que tirou menos, ele vai se considerar uma pessoa das últimas da classe. Então você já começa, você se preocupa tanto na pessoa que tirou 10, para que é criança ainda, não se sentir melhor do que aquele que tirou 4, e você vai incluir esse que tirou 4, porque talvez ele ficou ali, né, não prestou atenção, ou de repente ele não pegou aquilo. Qual foi a sua dúvida que eu quero tirar agora? Então um professor realmente que está preocupado em formar caráter, em formar e desenvolver bons cidadãos, ele não vai deixar que aquilo comece a atrapalhar o interior daquela criança, tá? O que este tipo de avaliação comparativa deixa de informar é que talvez o Pedrinho esteja colando nas provas, né? E que a pessoa que tirou menos tenha sido realmente ali sincera. Qual foi o problema? As pessoas não são avaliadas em comparação com o seu potencial ou com o uso total da sua capacidade atual. Elas são avaliadas em comparação com as outras pessoas, né? E essa comparação carrega valores sociais. Elas são carregadas de valores sociais. E esses valores sociais, eles abrem ou fecham portas para as oportunidades, né? Então, a competição e a não cooperação está no centro do processo educacional. Então, além de competir, você não colabora, você não ensina os outros a estarem colaborando. A cooperação, na verdade, normalmente está associada à desonestidade, né? Muitos se baseiam nos esportes e carregam paradigma de que a vida é um grande jogo, um jogo decisivo onde alguns ganham e outros perdem. Quantos adultos a gente não vê dizendo: ah, meu filho, para um ganhar, outro tem que perder. Ah, é eu ou ele. Ah, é não sei o que, não sei o que. Ah, eu sinto muito, mas antes ele... Gente, a gente escuta pessoas que não são nem bandidas, não são nem tão ruins e saem repetindo frases que, de verdade, se parassem, se envergonhavam. Então é assim, antes chora a mãe dele do que a minha. Você nem sabe por que foi que aquela pessoa perdeu a vida, você não sabe nada. Mas aí você acha bonito, né? Se sentir assim, o grandão. É bobagem, pura bobagem, tá? E o jogo do ganhar-perder, né? Essa mentalidade do ganhar ou perder faz sentido em situações verdadeiramente competitivas, como no esporte. Então isso faz sentido, mas a maior parte da vida não é competitiva. Nós não precisamos viver, né, cada dia competindo com o marido, com os colegas, com o trabalho, com os colegas de trabalho, com o vizinho, com os amigos. Imagina que inferno é você, ao invés de ter um companheiro dentro de casa, você tem uma pessoa que está competindo com você. Você não pode relaxar porque você pode perder. Você acha que é fácil uma pessoa que nada, é um campeão de natação ou tem que tirar uma boa nota, os braços estão ali em tempo de cair do corpo, de tão doído, ele não pode relaxar? Então você se levantar todo dia sabendo que tem um filho que compete com você, sabendo que tem um marido ou uma esposa que está competindo com você, aí você começa a perguntar: quem é que está ganhando no seu casamento? Parece uma pergunta ridícula? Se as duas pessoas não estão ganhando, as duas pessoas estão perdendo. Porque ou você ganha ou você perde. Então, se você não estiver ganhando experiência, você está perdendo a chance de ter essas experiências. Se você só está pensando em passar a outra pessoa para trás, você está ganhando o quê? Você está perdendo a confiança dessa pessoa, tá? E aqui a Natana coloca: o sol nasceu para todos. As pessoas têm que entender isso e cada um fazer o seu, dando o seu melhor sempre, exatamente. Você não precisa estar preocupado se aquele sol vai brilhar para você, porque tem brilho para todo mundo. Faça a sua parte. É exatamente isso, Natana. Dê o seu melhor. Não se preocupe nem se compare. Se você é uma menina, né, que a gente vê ali nas suas redes sociais, você vê ali o seu trabalho, o seu carinho de fazer, de cuidar daquelas pessoas que estão chegando para você, não interessa se a outra pessoa, a manicure do lado, outra pessoa, faz uma coisa diferente, se ela está fazendo preço menor, se ela está... Não interessa. Você sabe do seu valor, você sabe aquilo que você faz, a capacidade que você tem de entregar. E você vai ter as pessoas que vão lhe procurar pela sua conversa, pelo momento que está com elas, porque você, pelo que você conversa, às vezes a pessoa vem para vir para você, às vezes ela podia ir para qualquer lugar, mas ela vem porque ela gosta da sua companhia. Naquele momento que você está com a pessoa, você pode evangelizar, você pode tirar uma dor, você pode falar de coisas divertidas. Não é para ser supérfluo, não é para você ser a psicóloga nem a terapeuta do salão, mas você vai estar
plenamente com aquela pessoa. Ela não está pagando pelo seu horário, ela está pagando pelo seu serviço, mas você não pode colocar um robô para estar ali. Isso é muito chato. Então esteja com a pessoa, ainda que tenha que dar uns pipos na pessoa, não tem problema. Né? Verdade, Maria, já pensei muito em desistir, às vezes é desanimador. E Paloma, seja muito bem-vinda, viu? Desista não, nega, não desista, porque se a sua missão é essa, você pode até inventar outras coisas, encontrar outras coisas, mas se você tem essa missão, faça. Mas a pouco venha mudando isso, não se preocupe se os outros estão querendo competir, não se preocupe, faça o seu melhor. E sempre, sempre esteja 100% com a pessoa. Não tem que ser falsa, não tem que ser desagradável, não tem que fazer para agradar. Você tem que ser você. As pessoas que têm que conectar com você, com o seu jeito de ser, vão lhe procurar. Todo mundo que trabalha por conta ou faz alguma coisa, você precisa do meu dinheiro. Para você pegar o meu dinheiro, você tem que me entregar alguma coisa que eu estou precisando. Eu vou pegar aquela coisa e eu vou pagar para você. É simples assim. O que você precisa está no meu bolso. Para tirar do meu bolso, você tem que me dar o que eu estou precisando. Estou precisando de uma sobrancelha? Você vai arrumar. Estou precisando do cabelo? Você vai fazer. Estou precisando de uma unha bem feita? Você vai fazer. E ali você vai fazer o seu melhor. Você vai fazer sempre sem estar nessa preocupação. Você tem que fazer o jogo do ganha-ganha, tá? Ou melhor ainda, no final ainda tem um jogo melhor ainda, tá? E aqui quando a gente vem para a mentalidade do tipo 3, né? Que é o perde-ganha. Então a gente já passou pelo ganha-ganha, pelo ganha-perde, agora a gente vem pro perde-ganha, tá? Mas a pouco vem mudando isso. Verdade, obrigada. Nós estamos aqui para isso, né? Tem muita gente que não gosta, mas a gente não tá nem aí, né? Verdade é verdade, acabou, né? Algumas pessoas estão programadas ao contrário. Perder, ganhar. Eu perco para que você possa ganhar. Então eu também começo a ser aquela pessoa que não sei competir com nada, não sei lutar pelos meus direitos, porque é melhor que eu fique quieta, tá? Isso pode ser feito como se fosse um ato de grandeza. Então a pessoa nem quer perder, mas só para ver alguém dizer que você é boazinha, você deixa que as pessoas façam o que quiser, do jeito que quiser. Então, às vezes você está num grupo, você não está concordando com aquilo, mas para não estar colocando seu ponto de vista, você vai deixando, tá? Ou para parecer que você é muito boazinho, ou então com vitimismo. Então, você vai sempre estar ali disposta a dizer assim, pode pisar em mim, pode fazer mesmo, ninguém aqui dá audiência para mim, de que adianta eu falar porque ninguém vai me escutar? E fica ali com aquele vitimismozinho, né? Sou um fracassado mesmo, sempre serei um fracassado. Pode fazer, porque eu sou de paz, minha filha, não tô nem aí. Qualquer coisa para mim manter a paz tá bom, tá? Esse é o jogo do perde e ganha. Você tem que perder para poder alguém ganhar. Esse ainda é pior do que o ganha e perde. Pois não tem referências, você não se referencia com nada. Não existem limites, exigências, expectativas ou visão para a sua vida, tá? Pessoas que pensam em perde e ganha normalmente preferem ceder e concordar. Você imagina o que é você levar uma vida toda em que Deus tem um plano para você e você não sabe nem se posicionar. Então uma pessoa que está servindo até mesmo sem ter consciência ao inimigo, qualquer um chega e lhe leva. Você acha mesmo que o inimigo vai ter dificuldade e lhe puxar para algumas coisas? Porque a gente também peca, não só porque faz, a gente também peca por omissão, tá? Por não se posicionar. Então elas buscam força na popularidade ou na resignação. Tem pouca coragem para expressar seus sentimentos, as suas opiniões e se intimidam facilmente com a força da personalidade alheia. Isabel, seja muito bem-vinda, tá, Bel? A casa é nossa. Senta o dedo aí e compartilha ou então chama a gente. Nós estamos falando aqui dos hábitos ainda eficazes para o sucesso, estamos no quarto, tá? Então, a mentalidade perde e ganha, em negociações, geralmente cedem ou desistem, tá? Nos relacionamentos, agem com passividade, permissividade ou indulgência. Então, permitem tudo para não ter que brigar. São permissivas com tudo, tá? É uma atitude de ser bonzinho, mesmo que os bonzinhos cheguem por último ou nunca tenham desejos satisfeitos. Não interessa que fique só o resto para você. Não interessa que nada, você tanto faz. Então é uma pessoa apática. Uma pessoa apática, gente, a gente tem mesmo vontade de querer estar com uma pessoa insossa o tempo todo. Então a pessoa insossa, você sabe que na hora do aperto você não conta com ela. Por quê? Porque se chegar um mais forte e apertar ela, ela pula. Você acabou de ver ele dizer aqui, ó. A mentalidade perde e ganha em negociações geralmente cedem ou desistem.
Nos relacionamentos agem com permissividade ou com indulgência. É uma atitude de ser bonzinho, mesmo que o bonzinho nunca tenha os seus desejos satisfeitos. Então essa atitude é vista como generosidade, bondade e humildade. Mas o problema é que as pessoas com essa mentalidade do perde-ganha, eu tenho que perder para você ganhar, ocultam e reprimem muitos sentimentos. Uns sentimentos reprimidos, um sentimento que é reprimido, ele nunca vai morrer. Você morre com ele, mas ele nunca vai morrer. Por quê? Porque você nunca expressou ele, você nunca colocou ele para fora. Então você faz aquilo, mas quando você deita, você tem o seu coração magoado. Quando você para pensar, ou quando você vê outras pessoas falando de satisfação com outras coisas, você se sente ali um inútil, você se sente uma pessoa deixada. Então aquilo ali vai azedando a sua natureza, vai amargurando a sua vida. Sem necessidade, você só precisava se posicionar, tá? A pessoa que vive no perde e ganha é uma pessoa que é enterrada viva. E mais tarde, ela está muito pior. Quanto mais o tempo vai passando, mais ela vai piorando, tá? Por que vai piorando? Porque esses sentimentos reprimidos, quando forem voltando, eles estão ali acumulando, acumulando. Quando eles voltam, tu acha que eles voltam como? Quando eles vêm colocar-se para fora, vêm colocar-se em cima de uma ansiedade, vêm colocar-se em cima de as doenças psicossomáticas. Então, a pessoa depressiva é uma pessoa que entrou com crise de pânico, é uma pessoa que está ali cheia de traumas, tá? Doenças psicotomáticas, especialmente dos sistemas respiratório, do sistema nervoso, circulatório, frequentemente são reencarnação do ressentimento acumulado, dos desapontamentos profundos e das desilusões reprimidas pela mentalidade que eu tenho que perder para poder você ganhar. Para eu poder ter paz, eu não posso me posicionar. Para eu poder ter alegria, aquela alegriazinha fingida, aquela alegriazinha que todo mundo está rindo, se eu disser que não, então as pessoas já não vão gostar. Então, poxa, tudo que você quer na vida, você precisa pagar um preço. O preço de ter tudo com muita facilidade vai custar de você a sua saúde no final, tá? Aqui, essas doenças psicossomáticas também vêm por causa de raiva, de fúria, desproporcional, reações explosivas diante da menor provocação. E o cinismo constitui representações de emoções contidas. Então você segura, ou você cai numa doença psicossomática, ou você, quando as pessoas menos esperam, você tem um ataque ali de fúria, que não era proporcional ao tamanho daquilo. Você tem uma explosão, na menor provocação você explode. Ou então você passa a agir com muito cinismo, tá? Uma observação que ele faz, tanto ganha-ganha, perde, tanto ganha-perde. Ó, presta atenção nos trocadilhos. Tanto o ganha-perde quanto o perde-ganha tem como base a fraqueza. Elas são baseadas na insegurança pessoal. Dói, né? Sou eu que estou dizendo não, tá? Tá no livro. Tanto o ganha-perde quanto o perde-ganha tem como base a fraqueza. Elas são baseadas na insegurança pessoal. A curto prazo, o ganha-perde produz mais resultados. Eu ganho e você perde, produz ainda mais resultados, porque essas pessoas se beneficiam da sua força e do poder de estarem no topo. Então ainda tem mais resultado do que aquela que está vivendo o perde-ganha, que é uma posição fraca e caótica desde o início. Qual a vantagem que tem de você viver perdendo para outro estar ganhando, né? E a Lu coloca, a pessoa que diz sim para tudo não consegue dizer não para os outros, só diz não para ela própria, né, Lu? E isso é um problema. Por quê? Porque depois vai resultar numa insatisfação consigo mesmo. Ontem a gente, para introduzir a vitória pública, veja o quanto a gente teve que enaltecer, que você precisa conquistar primeiro a você mesmo. A transformação é de você, é de dentro para fora, né? Então, diz sim para o outro e não para si. Qual o perigo disso aqui? Muitas pessoas oscilam de um lado para o outro e, como um pêndulo, ficam assim, ó, ganha-perde, para o perde-ganha. Então, uma hora você está irritado, você quer viver ganhando. Outra hora você viu que não deu muito certo, então você vai para o perde-ganha. Aí você se cansa daquilo ali também que não está vendo resultado. Ao invés de mudar, né? Ao invés de mudar o seu comportamento e as atitudes, ao invés de você ir lá e mudar completamente como uma pessoa, como é que eu devo ser? Como é que eu vou me posicionar agora? Eu vou me posicionar baseada aqui em princípio, baseada naquilo que é de verdade, naquilo que eu quero? Então não conseguem suportar essa confusão.
né? Porque é uma falta de estrutura, uma falta de expectativa e de disciplina. Então elas recorrem para o ganha-perde, até que a culpa afeta a sua postura, levando elas de volta para o perde-ganha, até que a raiva e a frustração os conduzam outra vez para o ganha-perde. Olha o perigo, elas ficam nesse perigo aqui, ó, como um pêndulo, né? E nessa confusão aqui, ficam sem estrutura nenhuma, elas ficam nas expectativas, sem disciplina, e vão recorrendo ali, ó, ganha, até que a culpa venha, afeta a sua postura e leva elas de volta para o perde. Então, no ganha-perde, aí elas vêm para o perde-ganha. Aí a raiva e a frustração começam a conduzir ela de volta de novo para o ganha-perde. E a mentalidade do perde-perde, que é aquela que só sabe perder, né? Então, perde-perde. Quando duas pessoas ganha-perde, duas pessoas que vivem ali do ganha para outro perder, se encontram, ou seja, quando dois indivíduos que são determinados, são teimosos, são egoístas e interagem, o resultado é só perde-perde. Nenhum dos dois ganha. Eles preferem, pela teimosia, eles preferem por tudo, colocar tudo a perder, mas não vão fazer uma bondade para o outro, um ganha para o outro, tá? Não vai ser bom para ele, também não vai ser bom para ninguém. Você nunca ouviu isso? Né? Os dois vão sair perdendo. Então, por que os dois perdem? Os dois buscam vingança contra o outro. Então, um está querendo se vingar do outro que não quer ceder, e o outro também está querendo se vingar dele porque também não está cedendo. Então, o Steve Covey, ele usa como exemplo um caso de um divórcio, e isso é real, né, em que o marido, quando recebeu a ordem do juiz para vender os bens familiares e dar metade para a esposa, ele pegou os bens, foi obediente, né? Ele vendeu o carro que valia $50.000. Ele vendeu o carro por $500, só para poder dar $250 para a esposa. Você está entendendo? Ao invés de dar $25.000 para ele baixou demais o valor do carro, mesmo ele perdendo também, mas para poder se vingar. Quando a mulher protestou, o tribunal checou a situação e descobriu que ele não estava fazendo aquilo só com o carro, ele estava fazendo com tudo, com todos os bens da família para poder prejudicá-la. Então, essa mentalidade de perde-perde é o desejo descontrolado de prejudicar outra pessoa, mesmo que isso signifique um prejuízo também para ele. Essa é a mentalidade do perde-perde, essa filosofia de conflito, uma filosofia de guerra, tá? E nessa filosofia de uma pessoa altamente dependente, sem orientação interna. Então, ela é dependente de tudo, né, que é externo. Dentro dela não tem caráter, não tem bondade, não tem nada. Ela não tem integridade, ela não tem honestidade, ela não tem nada. Então, mal, não tem nada de bom, só tem o mal. E pensa que todos os outros também devem ficar assim como ela, vão agir também como ela, né? Se todos perderem, talvez se todos perderem, talvez ser um fracasso não seja tão ruim. Você já ouviu dizer daquelas pessoas e aquela frase, né, em que todos falam assim, ó, todo mundo me quer bem, mas ninguém me quer melhor do que eles? Às vezes não é nem consciente, mas só para poder dizer assim, bom, se ela ficar igual a mim, o meu pai não vai me encher o saco, meu marido não vai me encher o saco, então eu não vou ser comparada. Geralmente a pessoa que está por baixo, quando alguém avança e ele sabe que alguém seu vai cobrar para usar aquele outro como comparação, ele começa a desejar o mal daquele ainda que inconscientemente. Espera que ele se quebre, espera que ele se esborrache, espera que ele dê com os burros na água só para poder dizer assim, olha lá, aquele que você estava dizendo que ia muito longe, acabou de cair, caiu mais feio do que eu. A pessoa tem o prazer de bater no peito e ver a queda do outro para dizer que se ele tivesse como você, sem ter iniciado nada, estava muito melhor, tá? E a mentalidade 5, a mentalidade do ganha, é outra mentalidade, tá? Essa mentalidade só do ganha é simplesmente pensar em ganhar. Então, as pessoas com mentalidade de ganhar não desejam necessariamente que as outras percam. Elas nem desejam que os outros estejam perdendo. Isso para elas tanto faz. Se eles vão estar perdendo ou se eles vão estar ganhando. O que importa é que ela esteja ganhando. Só importa que elas conseguem, se elas conseguirem o que pretendem. Então eu posso prometer, eu posso fazer, não interessa. Se eu conseguir aquilo que eu estou buscando, eu não estou nem preocupada se você também vai sair ganhando. Eu nem desejo mesmo que você saia perdendo. Tá? Quando não há uma noção de disputa ou de competição, ganhar é provavelmente a abordagem mais comum para a negociação cotidiana. E ele aí traz como exemplo, né? O Jacob traz como exemplo. O que é que eu vou ganhar com isso, né?
Aninha de Campos, seja muito bem-vinda. Aninha de Campos, meu amor, a minha top 5, a minha mulher maravilhosa. Pensa numa mulher crossfiteira, uma mulher bacana, uma mulher que luta, mas tá aí na veia. Como é que está a nossa academia, tá? A voz aqui ainda tá saindo, o corpo ainda tá ali se segurando, mas logo, logo a gente retorna, tá bom? Nós estamos falando ali da mentalidade de sucesso, tá? Então, nessa quinta mentalidade, que é a mentalidade do ganha, você só pensa em ter o seu objetivo ali cumprido, né? Uma pessoa com essa mentalidade pensa em termos de ganhar nos seus objetivos. O que os outros, né? E que os outros se virem sozinhos. Então, eu quero ganhar. Eu vou fazer a minha parte. E eu não estou falando aqui, Ana, você que é uma atleta de competição, a gente já passou por esse lado em que você ganha, perde. Por que que ganha, perde? Porque você está num momento de competição. Você não leva a vida como uma competição. Naquele momento de competição, alguém tem que perder para poder você ganhar. E aí você quer ser a melhor, e aí tá valendo. No tatame, na pista, onde for, no campo, você tem que ser o melhor. Aí tudo bem. Agora, na vida, quando você confunde isso, então vira-se uma pessoa que não coopera com nada para esse mundo, né? Você só quer tirar desse mundo, né? Então aqui quando a gente está nessa mentalidade que é pior ainda, é só a mentalidade do ganha, você não está nem preocupada se a outra pessoa também está ganhando. O importante é que você tenha o seu objetivo cumprido. E aqui entra muita falcatrua, né? Então qual seria a melhor opção? Se você jogar o jogo de futebol, é melhor o outro time perder. Se você cuidar de uma filial que se encontra a quilômetros de distância de outra filial, sem que exista qualquer relação funcional entre as duas, você pode escolher a competição do tipo ganha-perde, para estimular a sua equipe, né? Mas você não vai querer criar uma situação do tipo ganha-perde dentro da sua empresa, onde você necessita o máximo de cooperação das pessoas para criar resultados, tá? Se você valorizar um relacionamento e a questão não é realmente importante, você pode preferir a solução perde e ganha, para valorizar verdadeiramente a outra pessoa em determinadas circunstâncias. E aí ele traz como exemplo: o que eu quero não é tão importante para mim quanto o relacionamento com você. Então, às vezes, manter a nossa amizade, manter a nossa sociedade, o que eu estou querendo, o mais importante é que eu mantenha. Então, vale a pena que eu perca para que você ganhe, tá? Vamos fazer o que desta vez? Então, a gente pode estar aí negociando. Você pode se escolher, perde e ganha, quando tempo e energia para ganhar violam outros valores mais importantes. De vez em quando, não vale a pena e pronto, tá? Então, você pode ver que às vezes você ficar aqui, ao invés de você estar brigando, você pode estar perdendo porque o fato de você entregar aquilo é melhor do que ficar gastando tanta energia, tá? Então você vai ter que ter discernimento para poder ver as circunstâncias que deseja ganhar. E não se preocupar muito com as implicações desta vitória para os outros. Dessa vitória para os outros. Se um filho estiver em perigo, você se preocupará apenas marginalmente, uma margem, tá, de preocupação com as pessoas em circunstâncias. Então, salvar a vida dele será a importância suprema. Se o seu filho está realmente correndo risco, que a gente coloca filho, porque a gente apela mesmo, tá? Quando se trata de filhos, nada mais importa. Então, você pode até se preocupar um pouquinho com os outros, mas o seu filho vai ser prioridade, tá? A que conclusão a gente pode estar chegando? A melhor escolha depende da realidade. Qual a realidade que você está vivendo? Por isso que viver uma vida só de competição não vai valer. Você vai ver o desafio. Então, o desafio é saber entender a realidade corretamente e não aplicar a receita do ganha-perde ou qualquer uma das outras em todas as situações. Não dá para você viver baseada. Eu vou viver a minha vida do ganha-ganha, eu vou viver a vida do ganha-perde, eu vou viver a do perde-perde, eu vou viver a do perde-ganha. Não, você pode e outra. Você ainda tem que estar dominando todos os outros hábitos. Os hábitos 1 da proatividade, o hábito 2 do começar com o objetivo em mente, o hábito 3 para poder você ter ali a tua vitória particular realmente garantida, que é a de você fazer o mais importante primeiro. Aí você vai chegar aqui nesse hábito 4, onde você vai viver ainda o ganha-ganha para poder você ir para a interdependência, para poder ser bom para todo mundo, tá? A maioria das situações, de fato, faz parte de uma realidade interdependente. E neste caso, quando você está fazendo, a gente viu tanto ontem, né, na Vitória Pública, como é que é importante, não existe relacionamento, relações
relações de negócios, relações duradouras, relações ricas, relações prósperas, onde você faça com uma pessoa que ainda é dependente. Você só vai poder existir essa relação dos interdependentes se eles já tivessem, se todos eles forem da independência real. Então eles não dependem mais, eles não são mais ali preocupados com o que os outros pensam, com o que os outros fazem, eles já têm a autorresponsabilidade, eles já têm o autodomínio, eles já sabem quem eles são e o que, que eles estão fazendo aqui. Então você já é uma pessoa independente realmente, com outra pessoa independente realmente, você vai fazer uma sociedade, você vai criar ali um vínculo, você vai fazer coisas que realmente vão valer a pena. Por quê? Porque as pessoas já sabem o valor, eles já têm ali dentro de si os princípios colocados no seu caráter, já estão vivendo de uma maneira, eu não diria superior às outras pessoas, mas já tem uma consciência ali de tudo o que podem, de tudo o que devem, e de tudo como é bom para todo mundo. Então você já se passa a ser um cuidador do mundo, ao invés de ser um devorador do mundo, tá? Então a maioria das situações faz parte de uma realidade interdependente e neste caso o ganha-ganha é a única alternativa viável entre as 5. Vamos analisar o ganha-perde. Ganha-perde não é uma opção, porque mesmo que eu ganhe de você, seus sentimentos e atitudes em relação a mim, bem como o relacionamento, serão prejudicados. Você vai gostar de estar perdendo o tempo todo? Então a gente vai estar vivendo aqui o ganha-perde. Aí você vai, né? Você vai ver que você não vai gostar de eu estar ganhando o tempo todo. Então, se você é meu cliente e eu saio vencedor de um determinado negócio, por ter conseguido impor as minhas condições, eu terei conseguido o que pretendia desta vez. Mas será que você vai querer negociar de novo comigo? Pensa comigo, né? Ou meu ganhar a curto prazo representará uma perda a longo prazo, porque eu ganhei dessa vez, mas eu perdi para sempre você. Assim, uma relação interdependente ganha-perde, tá aqui na interdependência, mas eu estou fazendo ganha-perde. Significa, na verdade, um perde-perde a longo prazo. Nesse momento eu tive o ganha-perde, mas a longo prazo eu perdeu a pessoa que deixou de negociar comigo, talvez, né, gostava, mas por causa daquilo nunca mais voltou, e também eu que nunca mais vou ter aquela pessoa. E o de perder e de ganhar, eu devo perder para ela estar ganhando sempre? Então perde e ganha. Se eu adotar uma postura de perde e ganha, você terá conseguido o que quer naquele momento. Mas como isso vai afetar a minha amizade no trabalho com você? A minha atitude negativa em relação a você e sua empresa podem se espalhar quando eu me relacionar com outras pessoas. Então eu perdi. Você ganhou. Quando eu encontrar alguém melhor que eu possa ganhar, eu não quero mais você. E eu posso ainda estar ali denegrindo e dizendo que você, como a pessoa que faz a minha unha, ou a pessoa que você não sabe negociar. Vou trazer, por exemplo, eu estive em Ribeirão Preto, então na casa da minha linda amiga maravilhosa, a gente inventou de fazer um jardinzinho ali suspenso, um jardinzinho, né, vertical, e começar ali algumas coisas. Na floricultura que a gente foi, o rapaz, eu gosto de estar, é mais para poder estar envolvendo o bate-papo. Né? Mas tu não vai dar nada, o que é que você tem aí, que não sei o que, o cara não cedia uma folha. Não cedia uma folha, comprou uma terra, comprou algumas plantas, eu falei, mas tu não tem um galho para dar, meu irmão? Mas que falta de transbordo é essa? Que falta de abundância? Você quer mesmo que a pessoa volte aqui? No outro dia, foi no outro, a gente já estava indo para um shopping maior para comprar no outro lugar. Poderia ter voltado lá? Poderia, mas a pessoa tem que entender isso aqui, que outras pessoas vão servir melhor. Então você vai terminar perdendo, tá? Quando eu começar a me relacionar com outras pessoas, eu vou fazer exatamente isso aqui, vou contar disso. Ainda bem que eu não disse quem era o santo, né? Só disse o milagre. O perde-ganha, nesse caso, também se transforma num perde-perde. E se eu me focar em simplesmente ganhar, então eu vou me focar aqui, que foi o quinto, né, em ganhar. Se eu me concentrar em ganhar e nem sequer levar em consideração o seu ponto de vista, o que é que você gostaria, não haverá base alguma para um relacionamento produtivo. A longo prazo, nós duas ou nós dois vamos sair perdendo, se não houver vitória para nós dois. O que é que a gente deve fazer então? O ganha-ganha é a alternativa real em realidades interdependentes, com uma objeção comum. Muitas pessoas pensa comigo aí, o conceito do ganha-ganha é idealista demais, é uma utopia, não vai existir. O mundo dos negócios é duro, é realista e não funciona assim. A ganha-perde por todo lado. E se você não jogar este jogo, você vai se dar mal. Isso é o que muita gente pensa. Ok. Você pode tentar ganhar ou perder. Com seus clientes, por exemplo. Isso é realista? Não.
Vinícius, seja bem-vindo. Tudo bom, meu querido? Por que isso não é realidade? Por que isso não é realista? Você está sempre ganhando para o seu cliente perder? Porque você vai perder seu cliente, tá? Você pode tentar o ganha-perde com seus clientes, vender tudo abaixo do preço, abaixo do custo. Isso também é uma realidade? Não. Se você analisar as diversas alternativas, vai perceber que o ganha-ganha é a única abordagem realista. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para você. Você tem que ganhar e eu tenho que ganhar. Então a gente tem que viver essa mentalidade aberta em que é bom para mim e é bom para você. O que eu fizer tem que ser bom para nós dois. Isso nos traz para o sexto paradigma das interações humanas, que é o ganha-ganha ou nada feito. Você vai ter que fechar desses, você passa pelos quatro, o ganha-perde, o perde-ganha, o perde-perde, o perde e ganha. E o ganha, só ganhar. Então, nesses 5 eu já vi que nada dá certo. Então, eu vou trazer aqui para o ganha-ganha. Então, a partir desse momento do ganha-ganha, ou ganha você e ganha eu, não é ou ganha você ou eu não, é ganha eu e você, ou não tem negócios para ninguém. Então, você vem para o ganha-ganha ou nada feito. Esse é o paradigma ainda mais elevado do que o ganha-ganha. O ganha-ganha ou nada feito significa que se não conseguirmos encontrar uma solução que beneficie a nós dois, é melhor que a gente não faça nada em conjunto, a gente não seja sócio, a gente não seja marido e mulher. Não dá mais para não ser pai e filho? Não, não dá. Não dá mais para... Tá, então negocia melhor, tá? Nada feito. Você não cria expectativa, não estabelece compromisso, se desempenhe, tudo bem. É o amor incondicional, tá? Eu não farei negócios com você, ou você comigo, ou não assumimos uma determinada tarefa junto, porque os meus valores ou as minhas metas seguem em direção contrárias aos seus. Não existe negócio. Se você vir me oferecer uma coisa que é muito boa, mas eu sou uma pessoa já da interdependência, eu já tenho os meus, eu já tenho a minha vitória particular, eu já consegui, eu me domino, eu me governo, eu sei os meus princípios, eu sei a minha missão de vida que eu tenho, então eu já vivo pelo aquilo que eu acredito. Você pode vir e me propor que eu não vou atrás, porque eu não vou deixar de lado os valores que eu defendo. Então, mesmo que você traga algo que seja muito bom, não vai ser muito bom para você, poderia ser muito bom para mim, mas para os meus valores, para minha família, que eu defendo aqueles valores, não ia ser bom, então não vou entrar, tá? É muito melhor dar conta disso logo, em vez de esperar até a hora em que as expectativas tenham sido criadas. A gente falou muito de expectativa também ontem, da conta bancária emocional, quando a gente coloca muita expectativa no outro e gera ali aquele bolo, né? Tudo isso tem a ver. Então, aqui, essas expectativas, antes delas serem criadas, ambas as partes se decepcionam. Então, antes disso, a gente já coloca tudo em panos... É assim, o negócio é assim. Vai ser desse jeito, vai ser bom para você, vai ser bom para mim? Não, não vai ser bom, vai ser ruim. Enquanto a gente não for bom para os dois, não existe negócio, é nada feito, tá? Isso faz sentido para mim. Se fizer sentido para você, você também começa a colocar na sua vida, tá? Quando você tem o nada feito como opção na sua mente, surge a sensação de liberdade, porque não há necessidade de você ficar preocupado qual a técnica, o que é que você vai usar agora para manipular as pessoas, para impor os seus interesses, de pressionar o outro para conseguir aquilo que você deseja. O que é que eu deveria ter dito? Por que foi que fulano se arretou? Por que foi que eu não consegui? Caramba, eu poderia ter agido assim, que ele ia fazer, que não sei o que, que não sei o que. Isso é falta de discernimento. Isso é falta de conhecimento. Por isso que buscar o autoconhecimento e cada vez mais a gente ir se descobrindo e se entendendo, mas vai dando isso aqui, ó. A sensação de liberdade é você ter na sua mente paradigmas certos, é você ter dentro de você os princípios certos, você ter um caráter bem constituído. Então você já vai ter a mentalidade que você quer ter na vida. É a mentalidade de ganhar e de perder e de ganhar, é de só perder, é de só ganhar, é de ganha-ganha ou nada feito. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para você. Ah, mas não foi, então eu não fechei o negócio, porque não era bom para a pessoa. O jeito que a pessoa queria trazer para você não ia ser bom. Então, para quê, gente? Se desfaz, não gera expectativa para depois estar achando ruim, tá? Você pode jogar limpo o tempo todo, tendo nada feito como opção, você pode dizer honestamente, eu só aceito na base do ganha-ganha. Na base do ganha-ganha. Eu quero ganhar, quero que você também ganhe. Eu não gostaria de levar vantagem e saber que você ficou se sentindo mal. Por isso,
porque mais adiante isso vai acontecer, ressurgindo e provocando um afastamento entre nós dois. Então, por outro lado, eu penso que você não se sentiria bem se as coisas fossem feitas do seu jeito e eu tivesse que aceitá-las e também ter um prejuízo lá na frente. Eu quero crer que você é uma pessoa decente, uma pessoa leal, uma pessoa íntegra, que mais tarde vai saber que me prejudicou, você não vai se sentir bem. E a pessoa vai dizer, não, você está enganado comigo, eu estou me lixando para você. Aí você vai ver realmente com quem você está fazendo negócios. Então é um livramento, tá? Aqui o tal do livramento que a gente às vezes tem e não sabe por quê, tá? Portanto, se a gente for jogar o jogo do ganha-ganha, ganha-ganha, ganha eu, ganha você. Não dá para jogar esse jogo. Nada feito. Dá para entender? E quando a gente chegou aqui com essas 6 mentalidades, dentro desse hábito, do quarto hábito, né? Que você entra aqui para construir a vitória pública. Tá? Então, portanto, vamos procurar fazer esse jogo aí do ganha-ganha. Vamos até fundo nesta busca. E se não acharmos nada, vamos concordar que é melhor não fechar o negócio do que conviver com uma decisão que não é boa para ambas as partes, tá? Talvez um outro dia a gente pudesse fazer algum negócio. Algumas exceções ele traz aqui também. É claro que existem relações onde o nada feito não é viável. Você não pode abandonar esposa, filho, a partir do nada feito. Nesse caso, seria melhor, se preciso fazer concessões, uma forma menor de ganha-ganha, tá? Mas, na maioria dos casos, é possível iniciar uma negociação com uma atitude plena de ganha-ganha ou nada feito. A liberdade desta atitude é incrível. Para se aprofundar, né? E aqui eu quero me encaminhar para o final, porque nós já estamos com 1h10, para se aprofundar, para a gente poder se aprofundar mesmo e fazer aqui um certo resumo, a parte 5, né? Lu Macedo, seja bem-vinda, meu amor. Baixada Santista aqui no ar, seja bem-vinda, viu? Então, se a gente fizer aqui um aprofundamento nessa parte 5, as 5 dimensões da mentalidade, as 5 dimensões da mentalidade do ganha-ganha, pensar, eu vou ter que pensar. Eu penso ganha-ganha, é um hábito da liderança interpessoal. Ele exige o exercício de cada um dos 4 dons humanos. Quem não lembra dos dons humanos, né? Qual eram os dons que Deus nos deu para a gente poder estar cada vez vivendo melhor? A autoconsciência, eu ainda falava delas ontem, a autoconsciência, a imaginação, a consciência e a vontade independente no relacionamento com os outros. Tem 3 coisas que o ganha-ganha requer: aprendizado mútuo, influência mútua e benefícios mútuos. Então, para ser bom no ganha-ganha, a gente tem que ter, para mim e para você, eu tenho que aprender, a gente vai ter que influenciar um ao outro e a gente vai ter que ter benefício, vai ter que ter lucro, tanto para um quanto para o outro. Pensar o ganha-ganha requer muita coragem, particularmente se estamos interagindo com pessoas condicionadas, pessoas que só saibam ganhar para que eu possa perder. Então, quando as pessoas não são como a gente, só que a luz já foi dada para você, é você quem já está acordando, é você quem tem consciência. Você não pode, é por isso que tem que passar pelos outros 3 hábitos, porque você já se acordou, você não está mais condicionada, só vou fazer se os outros isso, se os outros aquilo. Você já não está mais nessa dependência, dá para vocês entenderem? Então, a liderança interpessoal eficaz exige visão, proatividade, segurança, orientação, sabedoria e poder que derivam de uma liderança pessoal centrada nos princípios. Gente, vocês agora, quem me acompanha do começo até aqui, vai entender por que daquelas lives mastigadas, que cada hábito gera 5 lives. Aí você vai ver, onde a gente falou ali dos 4 dons, se passamos uma live toda falando só dos 4 dons, você vai ver aqui, quando a gente começou, depois de ter os 4 dons, você vai ter ali a segurança, a orientação e a sabedoria, que um vem do outro, para poder você ter aí uma liderança pessoal, tá? É preciso que a gente desenvolva as 5 dimensões que se relacionam umas com as outras e para poder conseguir pensar no ganha-ganha. Como nós já batemos ali 1h12, eu sei que eu estou com poucas pessoas na live, eu quero que vocês coloquem aí, se vocês ainda querem saber, de caráter e relacionamentos, tá? Ou se eu deixo caráteres e relacionamentos ainda para amanhã. Aí ficaria a parte 2 aqui ainda do quarto hábito. Deixa eu ver se mais ou menos quantos slides dá. Da outra live, tá? É melhor que a gente deixe para não ficar nem muito puxado, nem para você, nem para mim. Ontem eu fui entregar um pouquinho, né? Falei assim, não, eu vou entregar mais um pouquinho. Era para ter terminado a live em 1 hora, deu 2 horas de live. É porque depois de você começar, não adianta cortar no meio, porque aí se perde mesmo, né? Então, amanhã eu trago essa outra parte aqui, ó.
Ainda dentro desses hábitos do ganha-ganha, a gente vai falar sobre caráter nos relacionamentos, tá? Eu creio que será um tema, para mim, pelo menos, é fundamental, em que a gente vai falar ali dos acordos, do sistema, dos processos, tá? E estudar cada uma dessas dimensões, tá bom? Aqui dentro ainda do sistema ganha-ganha, dentro do quarto hábito. Tudo bem para vocês? Tá? E aí, mais uma vez, eu quero agradecer Yolanda, Elaine, né? E Lucilene, né? Sejam todas muito bem-vindas. Acabaram essa live aqui comigo. E quando a gente fica sem fazer live, gente, é exatamente isso. As pessoas vão desacostumando. Eu só fiquei afastada por causa de doença, né? Porque eu tive que me afastar. Agora que eu estou segurando meu pescoço em cima da coluna, glória a Deus, né? Já dá para me ir fazendo. O meu compromisso, primeiramente, é com aqueles que estão buscando, né? Com aqueles que estão buscando. E depois, se as pessoas já estão satisfeitas, se as pessoas já estão, né, de saco cheio, eu falei para vocês, né? A gente teve os 12 encontros com o Dico. Com ele, a gente gerou, meu Deus, 12 encontros. Mais de 30, umas 40, 30, de 30 a 35 horas de conteúdo. Né? Se cada aula dele era ali 2 horas e meia, você imagina, né? O quanto de horas a gente gerou. Imagina para mim, que ainda tenho que entender e buscar e mesclar. Aqui eu estou dando a sorte ainda que eu estou usando só a síntese dele, mas eu não gosto disso. Eu gostava de pegar cada aula e trazer durante a semana. Aquela aula toda eu fazer durante a semana, tá bom? Beijo no coração de vocês. Quem quiser e puder, né? Amanhã estarei de volta. Amanhã é que dia? Quarta-feira ainda? Nossa, que vai longe ainda, tá bom? E quem não? Tá tudo bem também. Beijo no coração de vocês. Quem quiser, deixa lá um like, deixa lá o seu dislike, deixa lá o seu posicionamento. Se quiser, eu vou deixar tá pedindo, né? Apesar que, gente, a gente, né, tem que pedir, porque senão as pessoas não fazem. Mas tem dia que eu peço, tem dia que eu tô mais enjoadinha, eu não peço, tá? Eu tenho que trabalhar essa parte aí também. Beijo. Amo, tá? Se cuidem.